Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Nessa aula eu quero passar uma dica para vocês sobre resolução de circuitos. O que acontece muito é o seguinte, você tem ali uma lista de exercícios para resolver, por exemplo, analisar o circuito utilizando análise nodal. Porém, análise nodal você ainda tem uma certa dificuldade, você ainda tem que tentar várias vezes. Enquanto que a análise de malhas é um pouco mais prático para você já entendeu, você sabe aplicar melhor em diferentes tipos de circuitos. Para você não ficar empacado, a dica interessante seria o seguinte: você tem que, de qualquer forma, atender a lista de exercícios e resolver ele utilizando análise nodal, por exemplo. Porém, se você já tem mais facilidade com análise de malhas, resolve o circuito para você chegar, utilizando a análise de malhas, para você chegar àquele determinado valor que você precisa. Resolver o circuito mesmo, analisar ele. Os resultados que você obtiver com a aplicação da análise de malhas vão servir de gabarito para você e um norte também quando você for resolver o circuito utilizando análise nodal. Assim você tem um norte, e aí você vai saber onde está no início da análise e vai saber qual resultado você tem que chegar. É claro que você não deve estar fixo no valor em si, porque você encontrou determinado valor, você resolveu corretamente o circuito, exige mais análise. Porém, é um princípio, né? Partimos desse ponto para a gente não ficar empacado também com muita dificuldade em um determinado método, sendo que a gente tem outro método que temos mais facilidade, aplicamos ele para servir como referência, servir de gabarito, para a gente poder analisar o circuito utilizando aquele método que a gente precisa praticar mais. E da mesma forma vale para teoremas de circuitos. Nessa aula eu vou falar sobre o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, como eles podem te ajudar na hora de resolver circuitos que envolvem ali, obter o equivalente Thevenin ou o equivalente Norton de um circuito que tem ali uma fonte dependente. Qual é o procedimento, vamos dizer, padrão para obter o equivalente Thevenin? Em um circuito que não tem ali fontes dependentes, só apenas cargas como resistores, capacitores e indutores. Nesse caso aqui temos apenas resistores como componentes passivos e as fontes. Desativamos as fontes, todas as fontes independentes, e calculamos a resistência equivalente do ponto de vista dos terminais da carga. A carga ela foi retirada do circuito para a gente poder fazer análise, e aí sobra os seus terminais. Então a gente obtém a resistência equivalente do ponto de vista dos terminais da carga, ou da saída do circuito. Obtemos a resistência equivalente, que vai ser a resistência de Norton, e pode ser a resistência de Thevenin também. Para determinar a tensão de Thevenin, a gente aplica a análise de malhas, ou análise nodal, e chega a diferença de potencial aqui nos terminais onde a carga é conectada. E aí obtemos o circuito equivalente de Thevenin, que vai ser uma fonte de tensão, a tensão de Thevenin, em série com a resistência de Thevenin. E aí a gente finaliza o circuito. O procedimento para determinar o equivalente Norton, para determinar a resistência de Norton, o processo é o mesmo do processo de resistência de Thevenin. Para determinar a corrente de Norton, nós vamos aplicar análise de malhas ou análise nodal no circuito. O que a gente tem que fazer com os terminais de saída é curto-circuitá-los, porque a gente vai querer saber a corrente que circula por aquele curto-circuito, e a gente vai aplicar algum método de análise para chegar a esse valor. Esse valor que a gente encontrar será a nossa corrente de Norton, e aí nós vamos ter também a resistência de Norton, que aí, combinadas, eles estando em paralelo, a fonte de corrente de Norton em paralelo com a resistência de Norton, vamos obter o equivalente Norton daquele circuito. Agora, quando a gente tem um circuito que tem uma fonte dependente, pode ser várias, mas a gente colocou só uma aqui como exemplo. Não dá para o processo de aplicação de obtenção da corrente de Norton e a tensão de Thevenin mantém-se, porém o que empaca é a determinação da resistência equivalente. Por quê? A gente desativa todas as fontes independentes, mas precisa conservar as fontes dependentes. E aí, por conta da presença delas, a gente não consegue, não tem como a gente obter diretamente a resistência equivalente ali dos terminais. O que a gente vai ter que fazer? Inserir uma fonte externa, uma fonte de valor arbitrário, pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, e analisar o circuito. E aí vai ser o seguinte, eu vou inserir uma fonte de corrente. Um exemplo.
um valor qualquer, vou chamar de 0. Para determinar uma resistência, eu preciso do quê? Lei de Ohm. Tensão é o quê? Proporcional à resistência vezes a corrente que circula por um determinado resistor, né? Pelo resistor. Então, deixando aqui em evidência, tensão dividido pela corrente. A corrente eu tenho da fonte de corrente, vai ser o seu valor. Então, o meu objetivo vai ser determinar a tensão dos terminais dessa fonte de tensão, fonte de corrente, melhor dizendo. Fazendo essa divisão, eu vou chegar à resistência equivalente. Pode ser a resistência de Norton ou a resistência de Thevenin. Se eu quiser aplicar uma fonte de tensão, o processo é parecido. Tenho aqui uma fonte de tensão. Meu objetivo vai ser determinar a corrente que circula por essa fonte de tensão. E aí, fazendo a divisão, melhor dizendo, tensão da fonte que nós inserimos, valor arbitrário, dividido pela corrente que a gente calculou, determinou aqui pela análise do circuito, chegaremos novamente à resistência de Thevenin ou à resistência de Norton. Às vezes é complicado da gente fazer isso, né? Às vezes é um pouco dispendioso, mas é necessário, novamente, porque a gente tem que resolver o circuito, né? Com um método, vamos dizer, tradicional. O que eu quero passar para vocês é que, aplicando ali o conceito da transformação de fontes é o seguinte: se eu tenho uma fonte de tensão em série com um resistor, eu posso obter um circuito equivalente composto por uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor. Esse aqui é o conceito da transformação de fontes. E o processo ocorre de maneira contrária. Se eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, um resistor, eu posso obter uma fonte de tensão em série com um resistor que vai ser equivalente ao circuito original. Nesse processo aqui de transformação, nós temos a tensão da fonte, corrente da fonte, uma resistência, né, o resistor. E o seu valor de resistência ele não vai mudar. O que vai mudar nesse processo aqui vai ser a fonte de tensão, passa a ser uma fonte de corrente. O que se mantém fixo vai ser o valor da resistência desse resistor. Então, qual que é a ideia? Também, para a gente servir de norte, servir como um gabarito. A gente aplica o teorema de Thevenin, o método não muda, a gente obtém a tensão de Thevenin, e depois a gente aplica o conceito, o teorema da corrente de Norton, para a gente obter, aplica o conceito, né, do teorema de Norton para a gente obter a corrente de Norton, IN. E aí, fazendo a divisão, nós vamos chegar à corrente de Norton ou à corrente de Thevenin. Então a ideia é essa, que aí a gente contorna a presença da fonte de dependente. Num primeiro momento a gente contorna. Aqui vai servir de norte. Nosso objetivo é chegar à resistência de Norton, resistência equivalente, utilizando o método teorema de Thevenin, teorema de Norton, na presença de fontes dependentes. Porém, a gente faz a aplicação do teorema de Thevenin e a teorema de Norton para chegar a esse valor de resistência para servir de norte na nossa análise. Bom, nesse circuito a gente pode aplicar análise nodal ou análise de Maglis. Nós vamos aplicar análise nodal. Vamos atribuir os sentidos para cada uma das correntes que entram e saem dos nós. Bom, aqui eu vou chamar de V1 e aqui eu vou chamar de VA mesmo. VA. Bom, no nó V1. Correntes que entram VA menos V1 dividido por 2. Correntes que saem V1 menos 50 dividido por 3 mais V1 dividido por 6. A gente faz o mínimo, múltiplo comum, no caso vai ser 6 mesmo. 6 dividido por 2 dá 3. 3VA menos 3V1. Aqui vai ser 2. 2V1 menos 100. E aqui vai ser V1. Cancelo aqui, cancelo aqui. Vou jogar aqui na frente. Deixe-me ver. Vou passar essa galera para o outro lado da igualdade e esse 100 para o lado esquerdo. 100 por V1. Aqui nós temos 3. Desse lado direito, passa mais 3, 6. 6V1
esse 3VA passa negativo. Pronto. Essa aqui é a nossa primeira equação. Precisamos de mais uma. Nó VA. Correntes que entram. Vai ser a fonte de corrente, dependente de tensão, 0,5 Vx. Vx é quem? É V1. Zero vírgula cinco V1. Ali a gente poderia colocar o termo Vx também, né? Não tem problema não. Correntes que saem. Do outro lado, VA menos V1 dividido por 2, mais VA dividido por 10. Mínimo aqui vai ser 10. Aqui vai ser 5. V1, aqui vai ser 5 também. 10 dividido por 2 vai dar 5, né? 5VA, menos 5V1. E aqui vai ser VA. Passar todo mundo para o lado esquerdo, direito, melhor dizendo. V1, eu tenho esse menos 5 aqui, esse 5 passa negativo. Menos 5V1. VA vai ser o quê? 6VA, que é a nossa segunda equação. Aqui eu cometi um erro, né? Eu passei esse 5 para o outro lado, fica negativo. Aqui era para ficar menos 10. Então, montando o sistema de equações, primeira equação ali, 6V1 menos 3VA igual a 100. A outra vai ser o quê? Menos 10V1 mais 6VA igual a 0. Dessa segunda equação aqui, eu vou isolar V1. 6 passa para o outro lado, vai ficar negativo, menos com menos, né? Os dois lados da igualdade, então vai ficar um sinal positivo para ambos. VA dividido por 10, 0,6 VA. Bom, vamos substituir aqui na primeira equação. 6 vezes 0,6 VA menos 3 VA igual a 100. Aqui vai ser o quê? 6 vezes 0,6 vai dar 3,6. 3,6 menos 3 sobra o 0,6. Então, VA é o quê? 100 dividido por 0,6. 166,66 volts. Essa aqui é a tensão de Thevenin. Tensão nos terminais aqui. Essa diferença de potencial. A gente poderia até chamar de tensão VAB, mas eu só coloquei nó VA mesmo. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte agora, determinar a corrente de Norton. Para fazer isso, corrente de Norton, o que nós temos que fazer com o circuito? Aqui nos terminais de saída, onde a carga é conectada, a gente tem que curto-circuitar para determinar a corrente que circula por aqui, que vai ser a corrente de curto-circuito, que também é conhecida como a corrente de Norton. Bom, curto-circuito, tudo que estiver em paralelo a ele vai ser um curto também. Então, a corrente elétrica ela vai fluir por onde? Curto-circuito, caminho de menor resistência. Então, ela vai ignorar a fonte de tensão, na verdade, é a fonte de corrente dependente de tensão, e o resistor de 10 ohms. Então, a corrente que circula pelo resistor de 2 ohms, ela vai circular diretamente pelo curto-circuito, aqui nos terminais AB. Então, a gente tem o quê? Apenas duas malhas para analisar. Vou chamar aqui de malha 1 e aqui malha 2. Malha 1, menos 50, mais 3 e 1, mais 6 e 1 menos e 2, igual a 0. Esse 50 passa para o outro lado, vai ficar positivo, aqui vai ficar 9 e 1,
menos 6/2 igual a 50. Aqui é a nossa primeira equação. Segunda equação, olha 2. 6/2 menos 1 mais 2/2 igual a 0. Não tem mais nada para a gente colocar aqui não. Menos 6/1 mais 8/2. Bom, nosso objetivo é I2, então eu vou isolar I1 dessa segunda equação. I1 vai ser o quê? 8/2 dividido por 6. A gente pode fazer uma simplificação, vai ficar 4/2 dividido por 3. Vamos jogar na próxima equação. 9 vezes 4 sobre 3/2 menos 6/2 igual a 50. 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 3 vai dar 12. 12 menos 6 vai resultar em 6. Corrente 2, que vai ser determinada por 50 dividido por 6. Que aí, fazendo essa operação, vamos chegar ao valor de 8,33. Porém, esse aqui ainda não é o valor da corrente de Norton. Por quê? A gente tem que considerar um outro ponto, que é um conceito de trabalhar com fontes, múltiplas fontes em um circuito. Por exemplo, a gente trabalha com fontes de tensão, colocando elas em série. Agora, fontes de corrente, a gente coloca elas em paralelo. Que aí vai ser o quê? Uma soma de correntes, ou então vai ter uma diferença entre elas. No caso aqui, a corrente de curto-circuito, se a gente for parar para pensar, ela é uma soma da corrente que circula pelo resistor de 2 ohms, que é a corrente I2, mais a corrente da fonte de corrente dependente de tensão. Ela é uma fonte de corrente que depende de tensão. E ela está em paralelo com essa fonte esse curto-circuito. E ela está entrando no nó. Então ela vai estar contribuindo. Então a corrente de Norton ela é a soma da resistência que passa por esse resistor e a corrente da fonte de corrente. Então essa aqui é uma parcela da corrente de Norton. A outra parcela é determinada, né, essa fonte de corrente aqui ela depende da tensão nos terminais do resistor de 6 ohms. Então, para calcular isso, essa diferença de potencial, a gente precisa calcular a corrente I1. Como a gente já sabe, I2, I1 vai ser o quê? 4 vezes 8, vou colocar um número de casas aqui, só para deixar um valor mais preciso. Dividido por 3, vai dar 11,11. E 1 é igual a 11,111. Vamos colocar assim. Amperes. Então, Vx é o quê? A resistência de 6 ohms vezes a diferença entre as correntes. Quando a gente executa essa operação aqui, ó, chegamos ao valor de 16,66 volts. Vou colocar mais uma casa. Se a gente fizer agora essa multiplicação por meio, né, a gente vai chegar ao valor da fonte de corrente. Então, vezes 0,5, chegamos ao valor de 8,33 também. Então, a corrente da fonte de corrente é 8,33. Somando, né, 8,33 vezes mais 8,33, a gente pode fazer por 2. Chegaremos ao valor de 16,66 amperes. Essa aqui vai ser a corrente de Norton. Pronto. Determinamos o valor da tensão estevenã, 160,66. E agora nós temos a corrente de Norton, 16,66.
Se a gente fizer essa operação aqui, a resistência de Thevenin, ou a resistência de Norton, ou simplesmente resistência equivalente, vai ser de 10 ohms. Então aí, com isso, a gente conclui a nossa análise. Esse processo da corrente de Norton foi exige um pouquinho mais de análise, né? Revisando, temos um curto-circuito, porém, no caso de ser uma fonte de corrente, ela não vai estar inoperante, por assim dizer. Quando nós temos fontes de corrente em paralelo, elas tendem a fazer um processo de soma, se ambas estiverem entrando no nó. Agora, se a gente tiver um sentido contrário, a gente vai fazer uma diferença. No caso aqui, a fonte de corrente ela está entrando no nó e nós temos um curto-circuito. É claro que não é uma fonte de corrente, porém nós vamos ter uma junção de correntes aqui que vão contribuir, né, para essa corrente de Norton. Calculamos anteriormente a tensão de Thevenin, fazendo essa divisão, a gente chega à resistência de Norton. Então esse aqui vai ser o nosso norte, para a gente analisar o restante do circuito. E aí a gente aplica lá, novamente, analisa o circuito atribuindo aqui uma fonte de valor arbitrário e analisa o circuito. Nosso objetivo, se a gente for colocar uma fonte de corrente, é determinar a diferença de potencial nos seus terminais. E aí a gente precisa chegar a esse valor aqui, de 10 ohms, como valor de resistência. Pode ser de Thevenin, pode ser de Norton. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas, curta esse vídeo para aumentar o engajamento e deixe algum comentário. E é isso, até a próxima aula.